Cheguei. Cheguei para falar para você que ia ser alguma coisa. Eu dei a volta no mundo e não encontrei nenhum que não vai se acabar do jeito que eu vou falar. Você aí que é orgulhoso, que é metido, acha que nunca vai morrer, acha que é melhor do que os outros. Para você, para mim também. Presta atenção que eu vou falar para você. Em que momento estamos de fato mortos? Quando damos o último suspiro? Quando o coração para de bater? Quando o último pensamento passa pela nossa cabeça? Não é todo mundo que gostaria de imaginar ou saber o que acontece com o corpo quando morre, após a morte. E você pode até ter medo de encarar, mas você vai ter que encarar. Mas a vida continuará de maneira extraordinária, quando a sua consciência não existir mais nesse plano. Para você entender melhor cada detalhe sobre a decomposição, vamos considerar o trabalho. Bom, para que você entenda, fica atento. Olha, eu vou dizer para você, mas você pensa que é um super-homem? Você pensa que você nunca vai morrer? Presta atenção no que eu vou falar para você, como é que o corpo faz para decompor. Olha, a minha família trabalha tudo com cemitério, vê pessoas mortas todo dia, é enfermeiros. Então, olha, quanto mais o corpo se torna para chegar a funerário, o processo de decomposição humano precisa só de alguns minutos para entrar em ação. Presta atenção, 2 anos. Esse é o tempo que normalmente o corpo humano leva para se decompor por completo. Considerando que levamos 9 meses para nascer, o tempo que leva para os nossos vestígios sumir do mapa é relativamente longo. É equivalente a quase 3 gestação. Não estou considerando os ossos e os dentes, porque uma série de fatores pode se manter conservada por décadas e décadas. Mas ainda assim, vou chegar lá. É importante você entender que a decomposição humana se dá por 2 coisas. A primeira é que, honestamente, a mais estranha é através do processo bioquímico e das bactérias internas do corpo, que faz com que decompõe de dentro para fora. A segunda não é tão agradável, as bactérias e fundo e micro-organismo interno, e também se alimenta de matéria orgânica. O fato é que somos a morada perfeita para diversas bactérias que trabalham a nosso favor. Só quando estamos vivos. É justamente por isso que um corpo em estado de decomposição possui tantas formas de vida particular. Dizer que ele está morto não é necessariamente uma verdade. Depois que seu coração para de bater, o processo de decomposição de dentro para fora começa em questão de minutos. A olho nu, você só vai perceber a mudança depois de algumas horas. Os primeiros estágios da decomposição humana são... Bom, isso que eu estou falando para vocês, para que você quando todas as células do seu corpo param de receber o oxigênio que vem através da circulação sanguínea, o nível de acidez aumenta. Isso acontece, a substância tóxica são varridas naturalmente para o organismo, começa a acumular no interior dela. As membranas celulares vão sendo devoradas pelas medidas até o momento que ela se rasga. Nos próximos pratos são os órgãos humanos. E você sabe me dizer quais são? Primeiros órgãos humanos? Vou falar para você. Da decomposição, fígado, por estar repleto de enzimas, o cérebro, por concentrar bastante água. Apesar de ser o primeiro da fila, o fígado é uma das últimas partes do corpo a desaparecer, por ser muito grande. O cérebro, por sua vez, tem uma forma muito particular e nada agradável de se deteriorar. Menos de 10 minutos após a morte, a célula para de funcionar e começa o processo de rompimento que nós viemos vivendo anteriormente. Quando o gás viemos pela enzima, a mata cinzenta passa a se desmanchar, formando um líquido gelatinoso que pode até escorrer pelo nariz. Agora, ou para outros sentidos. Vou falar da decomposição da pele. Depois que uma pessoa morre,
o órgão perde a água e fica muito ressecado, a ponto de enrugar, como se estivesse dando uma murchada, com uma bexiga. Quando as bactérias entram em ação, a pele se dilata, passa a apresentar uma cor meio averdeada, acinzentada. A coloração da pele é uma das primeiras coisas que dá para notar externamente. Isso porque os glóbulos brancos começam a vazar dos vasos sanguíneos e o cadáver vai ficando cada vez mais. A força da gravidade é o que faz esses glóbulos se concentrar na parte interior do corpo. Para ter uma ideia, no prazo de 4 horas, exemplo, dá para ver a mudança na cor da pele, que vai ficando meio amarelado. Mas algo interessante, assim que o coração para, o nível de oxigênio cai e deixa o sangue mais escuro do que o normal. Até 12 horas ou 13 após a morte, o sangue coagula e fica com aspecto de cor de geleia, de frutas vermelhas. É uma questão de tempo para que as primeiras bolhas comecem a aparecer. E nenhum adjetivo é suficiente para descrever o momento que essas bolhas estouram. Quando isso acontece, a pele passa a soltar água, um líquido pegajoso, e assim permanece até se desmanchar por completo. Depois das células externas, os primeiros jogos da descoloração da pele, vem a rigidez. Bom, você que está aí agora, vivo e assistindo, eu, André Falco, você possui a proteína muscular que anda de um lado para o outro e garantindo energia suficiente para contrair e relaxar os seus músculos. Numa pessoa morta, essas proteínas ficam estáticas e paradas, fazendo com que o cálcio se acumule nos músculos. Assim como essa substância garante que os seus órgãos têm uma rigidez ideal durante a vida e ela endurece os músculos na morte. Bom, a morte começa na face e depois se espalha pelos membros. É normal que um cadáver se contraia e fica com os braços e pernas meio encolhidos. Você já ouviu falar que é preciso quebrar os ossos para colocar no caixão? Isso não passa de um boato. Para deixar um cadáver reto, só um pouco de força e um puxão. Seguindo com o processo de decomposição, quando alguém morre, o sistema já não funciona mais. Então, as bactérias internas que nos fazem mal, quando estão vivos, fica com o caminho livre para devorá-lo, a matéria orgânica que nosso corpo é composto. Como o intestino é a parte do corpo com mais bactéria, é a partir dali que ela se espalha para os outros órgãos, seguindo a sequência que falamos há pouco, que eu falei. A partir daí, as bactérias externas começam a contribuir com o sumo da matéria orgânica. Em poucas semanas, o corpo do morto será completamente desfigurado. Por curiosidade, a decomposição dos olhos começa quando o globo ocular se deslata e um tipo de película opaca envolve a córnea. É a mesma sensação de estar com óculos embaçados. É claro que as bactérias vão dar um jeito de fazer os olhos sumir completamente. Uma coisa importante que eu vou falar para vocês sobre o morto, eles não cheiram bem. E parte disso é culpa das bactérias. A se alimentar das matérias orgânicas humanas, elas produzem substâncias como a pudrescina e a cadaverina, que pode levar uma pessoa saudável à morte em pouco tempo. São essas substâncias que dão mau cheiro e é melhor ter muito cuidado com esse gás. Além de mais mal cheiroso, mais do que animal, ela é bastante inflamável. O que sobra nesse banquete para as bactérias da alta digestão humana geralmente é consumido por outros insetos e animais, como os corvos. Agora, existem duas partes do corpo que eles não conseguem decompor. Sabe qual que é qual essas duas partes? E por que isso ocorre? Bom, para você que não conseguiu adivinhar, os dentes e os ossos ficam para trás do processo da decomposição. Isso só acontece quando a composição, majoritariamente mineral, desses elementos, é diferente de qualquer outra coisa no nosso corpo. Como as bactérias não consomem minerais, apenas matéria orgânica, os dentes e os ossos permanecem intactos com o tempo. Já viu aí, em casos reais, em crimes violentos, a polícia usa os dentes e os ossos para identificar a vítima?
essas partes, ela resiste mais o tempo e decomposição, elas mais. Não é para sempre também, na verdade. Nada dura para sempre, nem roupas, nem as bactérias também não dispensam fibras naturais. O algodão desaparece, não sei, 4 anos, 5 anos mais ou menos. Se for o caso de uma roupa mais, vocês que gostam de um tecido mais de rico, né? Pode levar mais umas décadas. Após alguns milhares de anos, é bem provável que todo ou qualquer vestígio de um corpo se transforma em outras formas, outras matérias. Existem outros fatores que influenciam nesse processo. Exemplo, se o defunto tomar algum medicamento, até mesmo as condições climáticas do local, de onde foi sepultado, entra no jogo. Mas uma coisa é fato, essa vida não se leva absolutamente nada. E você aí que está me vendo, você tem alguma ideia do que poderia acontecer com o seu corpo após a morte? Com tudo isso, tá? Eu te digo para você. E aí, quem é você? Você pode me falar quem é você? E eu vou dizer uma coisa para você. Tudo isso que eu falei é o que o homem conseguiu estudar. Vê bem. E isso aí pode desaparecer. Uma palavra de Deus, quando ele vai voltar, que está para voltar, isso aí tudo vai se recompor. A água, o mar vai ter que dar conta, e o corpo, e a terra vai ter que dar conta de todo o seu corpo. E você vai viver para a vida eterna, que os primeiros a ressuscitar serão os mortos, depois os vivos, tá? Os vivos vão purificar e vão levar para o céu. E aquele só existe 2 caminhos, tá? Só existe ou a salvação ou a perdição. Pense nisso. Por isso eu digo para você, beijo no coração e até os céus.